Olá! Está começando mais um Interrogando Pensamento. Vamos dar continuidade ao debate sobre educação. Conosco o professor Gabriel Grabowski, que é presidente da Associação Estadual de Formação de Professores, entidade que congrega todas as faculdades que oferecem licenciatura no Rio Grande do Sul. E também é professor e pesquisador da Fevale. Obrigado, professor, por continuar aqui com a gente, falar sobre educação. Prazer é meu. Professor, logo que o ministro Mercadante assumiu o MEC, ele fez a seguinte declaração: o arranjo social da escola é do século XVIII, os professores são do século XX e os alunos do século XXI. Sendo assim, como é que você faz para colocar o trem nesse trilho? Eu acho que só o ministro faltou dizer de que século é o salário que os professores estão recebendo. Provavelmente é um século bem anterior a isso. E também em que século estão os gestores, né, do ensino, porque, sem dúvida, são mais dois fatores extremamente importantes. Mas, independente dessa questão de que século nós estamos, tá, numa questão ele tem razão, ou seja, a educação brasileira, ela mesmo no século XXI, ela ainda não conseguiu dar respostas ao ideário liberal e iluminista do século XVIII. Isso é verdade, ou seja, enquanto os países chamados da Europa, do primeiro mundo, já buscaram universalizar a educação básica, expandir a educação superior, nós sequer ainda universalizamos o ensino médio no Brasil. Então estamos bem longe desse ideário. Mas, para além disso, eu entendo de que nós precisamos pensar uma outra questão, que é qual a função da escola no século XXI. Não se trata de colocar os alunos na frente, os professores atrás, a questão social em um outro século. Mas é como que a educação, no presente, tá, com os alunos do presente, com sujeitos desta sociedade, no tempo de hoje, que educação que eles precisam. Não significa que só porque os alunos estarem um pouco mais avançados na interação com algumas mídias, que eles estejam mais avançados do que a escola ou mais avançados do que a sociedade. Até porque esses alunos são produto dessa sociedade, eles são parte dessa sociedade e eles trazem os mesmos dilemas, os mesmos conflitos, as mesmas angústias dessa sociedade. Ou seja, eles não são diferentes da sociedade que eles vivem, apesar de terem alguns acessos a informações um pouco mais, vamos dizer, atualizadas do que era no passado. Pois é, professor, nessa mesma entrevista, o ministro Mercadante comentou que pretende distribuir tablets e também projetor digital para as escolas, né? Aí ele pergunta, mas de que adianta ter tablet se a tomada não funciona? Quero dizer o seguinte, o senhor mesmo comentou, não há uma definição, um projeto, um fim para a escola. Então, essa tecnologia oferecida não serviria. Sem dúvida, as tecnologias por si só, elas podem contribuir, tá? Mas a gente tem que sempre conceber a tecnologia como uma ferramenta pedagógica, como um apoio pedagógico. A ferramenta em si, o tablet, o note, enfim, qualquer outra que seja, hoje o projetor multimídia que está sendo distribuído nas escolas, tudo isso são recursos e ferramentas que devem ajudar no processo educacional. Porém, eles não resolverão nenhum problema educacional por si só. Pelo contrário, dependendo do uso que fizer, podem até atrapalhar, tá? E que uso que essa tecnologia precisa? Ela precisa vir acompanhada primeiro de uma boa formação dos professores, de bons programas, de bons sistemas, de bons softwares, de conteúdo pedagógico nas diversas áreas do conhecimento. Então, um professor de qualquer área do conhecimento, que se ele não tiver uma formação e um planejamento do que trabalhar com os alunos nos diferentes níveis e modalidades com essa tecnologia, vai ser mais uma ferramenta, talvez, de interação ou mesmo de convivência entre os alunos e não agregará valor qualitativo, pedagógico à prática docente. Acho que a preocupação anterior ao tablet, por exemplo, deveria ser nós irmos substituir gradativamente, talvez, os livros didáticos por livros eletrônicos. Adianta ter tablet se a maioria das escolas do Brasil ainda não tem banda larga, tá? Mesmo aqui no Rio Grande do Sul, em estados do sul do país,
O estado que tem a formação de professores em maior escala em AD é Pará, e no Pará não existe hoje ainda banda larga disponível sequer para os professores. Então você disponibilizar note e tablet sem ter as condições anteriores, que é de comunicação, de tecnologia, de internet, de formação de professores e principalmente de conteúdo pedagógico, será mais uma tecnologia, mais uma ferramenta que não agregará valor à qualidade do ensino. Falando em tecnologia, professor, como é que um professor pode, em sala de aula, atrair a atenção do aluno e fazer com que ele deixe o celular de lado, as redes sociais e prestar atenção no conteúdo? Eu acho que tem que haver, dentro do planejamento pedagógico, uma compatibilização das duas coisas. Eu acho que há momentos que o professor deve combinar com seus alunos, deve planejar com seus alunos em que momento eles vão usar eventualmente essas tecnologias, tá? E eu acho que o celular, a internet, as redes sociais, elas devem ser utilizadas como mais um espaço e uma ferramenta. Agora, não se deve fazer só isso, restringir-se a isso. Também ele deve combinar os momentos de leitura, de reflexão, de discussão, de trabalho individual e coletivo, de pesquisa propriamente dita, tá? Porque, volto a dizer, novamente, as redes sociais ou essas tecnologias, sem um conteúdo, sem o texto, sem a produção da ciência, não servem de nada, tá? Então ele tem que buscar compatibilizar essas alternativas, mas sem deixar de lado que o conteúdo precisa ser trabalhado, e ele pode ser trabalhado de diversas formas. O que eu acho que as tecnologias hoje podem contribuir, sim, é na forma de interação, na forma de socialização do que está sendo estudado e do que está sendo produzido em sala de aula. Agora, o fundamental não é a interação é uma estratégia de desenvolvimento do conhecimento e não o conhecimento em si. Então, ele primeiro tem que ficar bem claro em seu planejamento com os alunos que conhecimentos importantes, significativos, e seus alunos devem desenvolver. E aí ele usar as diversas estratégias possíveis que ele tem domínio, que os alunos pretendem usar, e disso fazer, vamos dizer assim, a manifestação da produção desse conhecimento por esses meios, mas eles por si só não produzirão, a não ser a reflexão densa, séria, da ciência que deve ser produzida pelo professor com seus estudantes. Professor, os pais não estão transferindo a tarefa da educação dos seus filhos para a escola? De alguma forma, sim, tá? Recentemente até eu vi uma expressão de que os pais querem ensinar à escola o que fazer e a escola quer ensinar os pais a serem pais. Quer dizer, eu acho que deve haver, sim, uma interação da família com a escola, da escola com a família. Agora, eu acho que a primeira fase dessa interação é que os pais devem ser pais, fazer sua função social de pais, dar a educação de família necessária, os valores que eles gostariam de ter e buscar, sim, escolas que possam agregar a essa formação que eles desejam para os seus filhos a questão da produção do conhecimento e da socialização do conhecimento e da vivência entre os estudantes, tá? Mas tem que cada um fazer primeiro a sua função e buscar uma aproximação entre a escola e a família, e sem dúvida a educação é uma responsabilidade de todos. Agora, cada um fazendo bem a sua parte e a parte que é comum, combinando, planejando e somando forças e não dividindo forças, tá? Fica extremamente desagradável quando os pais desautorizam a escola, quando os pais desautorizam, deslegitimam o saber dos professores. O inverso também é muito complicado, quando a escola ignora que essas crianças provêm de lares e de lá deve ter também a sua formação humana, a sua formação familiar, que a escola precisa respeitar. Professor, segundo o Unicef, 20% dos jovens brasileiros entre 15 e 17 anos estão fora da escola. E justamente nesta faixa etária que ocorre o maior número de homicídios. Como a escola pode atrair novamente esses jovens?